Sejam muito bem-vindos ao Omni Media Cast. Eu sou Paulinho Braga, CEO do Omni Media Group, e esse é o podcast onde dados, tecnologia e criatividade se encontram para transformar negócios. Aqui eu converso com líderes que estão construindo o futuro da comunicação, da mídia e do marketing no Brasil. E hoje eu tenho a honra de receber uma profissional que personifica exatamente isso, que é a Larissa Sanches, uma executiva com ampla experiência em empresas globais como Wellhub, Oracle, Mastercard, Jaguar Land Rover e agora na Pluxee. Nós vamos falar hoje aqui sobre liderança, dados, mídia, marca e o papel do marketing em tempos de mudança. A Larissa Sanches é uma líder de marketing com mais de 20 anos de experiência construindo estratégias e liderando times em empresas globais como a Pluxee, Oracle, Mastercard, Jaguar Land Rover e Gympass Wellhub. Ao longo da carreira, ela atuou em diferentes frentes do marketing, do digital à comunicação institucional, do B2C ao B2B, passando por CRM, mídia, conteúdo e campanhas integradas. Hoje a Larissa lidera o time de marketing digital para a América Latina com foco em crescimento, performance e inovação. A Larissa é apaixonada por traduzir desafios de negócio em soluções criativas e orientadas por dados, sempre com um olhar para a experiência do cliente e o impacto real nos resultados. Lari, seja muito bem-vinda ao Omni Media Cast. É um prazer ter você aqui. Obrigada, valeu Paulinho, obrigada pelo convite, super animada de estar aqui também. Que legal, muito bom. Bom, para a gente começar a aquecer, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como é que você começou no marketing? Conta um pouquinho aí da tua trajetória, o que te fez estar nessa área e como é que você fez para chegar num posto que a nossa audiência... A gente tem muitos estudantes aqui, muitas pessoas que estão começando a carreira e muitas das pessoas almejam estar numa posição que você está hoje. Então é muito legal se você puder contar um pouquinho da tua jornada. Lógico. Bom, eu gosto de falar que eu sou comunicadora e marqueteira desde que eu nasci, porque eu sou de uma família de jornalistas. Meu pai e minha mãe são jornalistas, meu tio é jornalista. Então, desde pequena... Essa cultura de comentar, de ter análise crítica, de falar sobre notícias e atualidades e comunicação já era o papo na minha casa, então isso já foi vindo desde muito cedo. E aí, quando chegou o momento, né, da escolha, eu sempre fui muito curiosa também, uma personalidade curiosa e criativa, e aí então eu falei, acho que eu vou pro lado da publicidade, não do jornalismo puro, porque eu sempre, minha brincadeira era pegar a câmera e fazer publicidade comercial em casa, desde pequena, meio nerd, assim, juntava com uma outra amiga que também é publicitária. Eu acho descolado até fazer comercial. A gente fazia comercial até de papel higiênico, brincava, era mas era a brincadeira. Então eu falei, bom, legal, eu gosto de fazer isso, vou atrás dessa ideia. E na época que eu fiz faculdade, publicidade era um dos cursos mais competitivos, assim, na época, né? Era difícil de entrar nas públicas e tal. Então eu falei, bom, então além disso estava na moda, era aquele momento estava na fase do glamour das grandes agências, do glamour publicitário, isso há 25 anos atrás, lá pelo ano 2000. E aí comecei a fazer publicidade, adorei, foi uma época de muito descobrimento, muito bacana esse momento de faculdade, mas já desde o começo querendo trabalhar, querendo ir para a prática. E aí, quando estava no segundo ano de faculdade, eu entrei primeiro na agência júnior da faculdade, depois entrei no meu primeiro estágio, que foi na JWT, em 2002. E desde então, eu estou aí nessa. Comecei em agência, então, nessa fase, sempre no primeiro estágio foram quase 2 anos ali, conhecendo mesmo como é que funcionava, eu era atendimento, então entendendo como é que funcionava o relacionamento com as marcas, com os clientes e aos poucos conhecendo esse mundo corporativo. Aí depois eu fui para outras agências, trabalhei em agências de publicidade, de promoção, agência de BTL na época. Que legal. Fiquei por alguns anos aí em agências, até mais ou menos 2009. 2010, e aí em 2010 eu migrei para o lado do cliente. Eu fui para a Mastercard, comecei como agência, eu era da Macan, dentro da Mastercard, e depois fui entrando, fiquei só por lá. Só empresa bacana, né? Graças a Deus eu tive bons... Todo só tem empresa bacana.
tive boas escolas aí nesse meio nessa carreira, graças a Deus. E eu acho que muito também, principalmente no início, muito motivado pela minha curiosidade, pela minha... eu sou muito inquieta, tanto que eu não sou a pessoa que fica 20 anos na mesma empresa. Eu gosto de ter várias experiências. Então, às vezes eu falo, parece que eu sou uma geração Z num corpo de millennial, né? Mas não. Não, eu também fico períodos assim que eu acho que até o momento que eu acho que eu tô agregando, eu fico, e aí fico sempre de olho em qual que vai ser a próxima evolução e tudo mais. E então, assim, aí começou esse novo capítulo em 2010, que já fazem 15 anos, de justamente ir para o lado corporativo. Então, muito aprendizado também de como me comportar, estando num ambiente um pouco mais formal, um pouco diferente de agência, e ao mesmo tempo sendo testemunha dessa mudança absurda que aconteceu no marketing desses anos para cá, né? A gente brinca, quando eu fiz faculdade, não existia marketing digital, Loucura, não existia, né? Imagina, rede social, a primeira, eu participei, quando a gente abriu a da Mastercard, eu estava lá, a gente abriu o Facebook em 2010. Era um canal orgânico de comunicação, as marcas ainda estavam entendendo o que fazer nessas redes sociais, no máximo tinha um site deles ali. Então, e hoje, vendo como é que tudo isso se evoluiu, a AI chegando aí super forte, é super interessante de olhar o quanto que o marketing mudou, né? Não dá nem para acreditar, né, que a gente é de uma era pré-internet. Exatamente. Quando eu falo para as minhas filhas que quando eu era adolescente não tinha celular, então, né, não tinha internet, não tinha. Como é que vivia? Como é que vivia? Né? Agora, por exemplo, hoje... a gente é extremamente dependente de celular. Eu deixei meu celular ali no sofazinho para vir aqui gravar. Eu tô assim, inconscientemente pensando, cadê meu celular? Assim, a gente fica. E, por outro lado, acho que a gente que viveu tudo isso consegue não entrar tão em pânico com coisas novas chegando, tipo AI, Sim, né? Porque eu vejo pessoas muito em pânico, sem saber o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, vejo a gente da nossa geração pensando, puta, eu já passei pela transformação do celular. Agora é mais uma. Maior, talvez? Sim, muito grande. Mas Eu tô me divertindo com esse negócio de inteligência artificial, sabia? Eu também, tô adorando, tô adorando. O tiozão tá. Nossa senhora, eu adoro. Eu também tô adorando, tô usando muito já, tanto na vida pessoal quanto no trabalho também. Eu acho que é realmente o futuro e dá para usar junto, né? Eu acho que não precisa ter pânico. A gente ganha muito tempo, né? Uma coisa... Ganha. Mas a gente vai chegar lá. Nós vamos falar de inteligência artificial. Eu quero saber uma outra coisa aqui antes. Você trabalhou em empresas com desafios muito diferentes, né? Super. B2B, B2C. Você passou por 2 rebrandings super marcantes. Eu acho que talvez 2 dos mais comentados aí nos últimos anos, né? Aliás, quase 3, né? Porque o do Jaguar, da Jaguar também você não estava lá, mas você gosta de empresa disruptiva que muda a marca de forma radical. Me conta, assim, os maiores desafios que você passou nessas empresas aí que você esteve. Cara, foram vários. Acho que dos mais recentes, com certeza o rebranding do Gympass para o Well Hub foi super marcante. Foi um rebranding... ao mesmo tempo que foi muito bem pensado, muito estruturado e muito com um porquê muito claro para todo mundo, causou um terremoto, né, no mercado do Brasil na época que foi anunciado. Então, foi um super aprendizado, tanto de não minimizar o poder de uma marca, não que a gente minimizasse lá, mas não se imaginava que ia ser tão forte, uma marca B2B ainda e tal. E também fazer de uma forma estruturada, fazer talvez mais faseado, alguns aprendizados que a gente foi tendo ali. Esse foi um grande highlight de aprendizado e ao mesmo tempo de, puta, que legal ter passado por isso do lado de lá e ter conseguido trabalhar para construir a força do Well Hub ali junto, né? Junto com a marca. E é uma empresa animal, né? Uma empresa que eu admiro pra caramba, mesmo não estando mais lá. Tô na Pluxee agora, que é super parceiro do Well Hub, então seguimos juntos aí nesse fortalecimento das marcas, né?
E aí, quando fui para a Pluxee, tinha acabado de fazer o rebranding do Well Hub, cheguei numa empresa que também acabou de mudar, né? Então, para quem não conhece, a Pluxee é a antiga Sodexo Boa, conta um Benefícios. pouquinho, exatamente, porque eu acho que muita gente tá ouvindo Pluxee, Sim, Pluxee. deve estar achando que isso acontece muito, porque a Pluxee é diferente do Well Hub, que é um pouco mais, apesar de ser uma marca menor, é um pouco mais tá um pouco mais na mente, na cabeça do Sim. consumidor final. A Pluxee não, porque é uma marca muito B2B, né? Então, a Pluxee, para quem não sabe, ela era a Sodexo Benefícios, que é o cartão alimentação, refeição e diversos benefícios. E a Sodexo é uma empresa que estava há 40 anos no Brasil. E aí ela fez um spin-off. Ela dividiu em duas partes, a parte de on-site, que é serviços terceirizados, segue chamando Sodexo e continua no Brasil, e ficou com a marca. E a Pluxee, que é a parte da Sodexo Benefícios e Recompensas, mudou de nome e fez esse Que a spin-off. Sodexo tem facilities também, é Tem isso? facilities. Ah, eu tá vendo? Que Eu é não sabia. um dos grandes canais, inclusive. Entendi. E eles seguem com o nome Sodexo. Então, até por isso também, o rebranding de Pluxee da Pluxee foi um pouco mais faseado. A gente migrou, o nome mudou, foi anunciado há 2 anos atrás, aí pouco a pouco eles foram fazendo um rollout desse novo nome, trabalhando awareness. Agora, recentemente, a gente virou o site, que até então ainda era Sodexo Benefícios, e assim, tem tudo a ver esse rebranding também, porque ao mesmo tempo que ele é um nome totalmente... não é nem em francês, né? É um nome totalmente diferente, Sim. disruptivo. Ele também traduz muito a coisa da modernidade, da juventude que a Pluxee quer passar. Porque justamente a Sodexo tinha uma imagem mais linkada com coisa mais tradicional. Foi uma das primeiras a criar o benefício em papel. Quem lembra? Não sei, essa galera aqui não vai lembrar, O ticket. pessoal. Mas antes, há uns anos atrás, há 40 anos, era o ticket no papel, que você ganhava lá todo mês o carnê. Eu lembro muito, Destacava o carnezinho. Você é dessa época, né, Jéssica? Ia comprar. Hein? Eu também. Então, foi uma das primeiras ali, há muitos anos. Então, é uma empresa que também... E um dos desafios que mais me encantou nessa cadeira que eu estou hoje é justamente uma empresa que está em plena transformação digital. Então, ela mudou o nome para justamente acompanhar toda a mudança e evolução que ela está fazendo de dentro para fora no produto, no tipo de serviço, no benefício e tudo mais. E eu acho que é importante que o momento... Os não incumbentes chegaram com muita força, né? Então hoje você tem aí Swile, Flash, Caju, todas marcas muito jovens. Nativas digitais, né? Marcas com muita vitalidade, jovens. E eu gostei muito quando eu fui impactado, eu não sabia do rebranding, tá? E fui impactado numa mídia televisiva, e daí eu vi Pluxee e fui procurar o que era. Daí que eu vi que era a antiga Sodexo, e... ficou muito legal, eu acho que está super revitalizada para brigar com essa turma nova que está entrando aí de igual para igual, porque a gente sabe, né, essas startups, elas são muito disruptivas, muitas delas entram e tomam conta do mercado. Se a gente não soubesse reinventar, né, quantos casos a gente viu aí de empresas tradicionais que ficaram aí pelo caminho e foram substituídas por negócios disruptivos e inovadores, né? Quantas Kodaks aí, né? Kodaks, Blockbusters, Nextel, Blockbuster, Motorola, Pluxee não tá aqui para isso. A gente, pelo contrário, tá indo justamente para um caminho de querer se posicionar como a primeira, como a mais inovadora, mesmo sendo ainda uma mega empresa por trás e com toda... E é isso que é a vantagem competitiva também, né? Ela traz tudo isso, só que com uma segurança de um grupo de 40 anos. Então, a parte de back-office segue sendo uma das mais seguras do mundo. Que as novas não têm, né? Então tem toda essa... Para grandes empresas, assim, esse apelo é forte. Então assim, está sendo super interessante esse desafio. Muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, para quem pensa em ocupar aí um cargo de direção, de liderança, que é o que você ocupa hoje, o que você diria que são habilidades que sejam fundamentais? Assim, que você fala assim, essas foram as habilidades que me trouxeram aonde eu estou hoje. Queria que você comentasse um pouco das habilidades do líder e depois comentasse também habilidades dos liderados que gostariam de chegar numa posição como essa.
Cara, eu acho que... Eu vou falar separado, mas eu acho que essas coisas valem tanto para o líder quanto para o liderado. Perfeito. Algumas são comuns, algumas né? são comuns. E principalmente, o que eu acho que é principal é a visão estratégica. E essa questão de visão estratégica é muito difícil de você treinar, né? Não, é muito difícil não existe um. Você pode fazer um MBA, blá blá blá, cursos mais teóricos para aprender visão estratégica. Mas tem uma coisa intrínseca que tem gente que já nasce com isso. Eu já vi estagiário com mais visão estratégica do que gerente. E isso acontece. Então. Você sabe que eu fiquei. Eu vou ter que Não, vai interromper. falando, Não, porque eu fiquei porque muito feliz é que você uma falou isso. Sabe por conversa. quê? Você chegou a perguntar qual é o seu dom para a inteligência artificial? Que teve uma trend vi, dessa? teve essa Você trend viu com isso? essas bênçãos, não sei o quê. Você viu? Não, eu vi, mas eu não perguntei, porque falei, não vou fazer isso, não vou me render. Mas Qual que eu é o fiquei seu? curioso. Visão estratégica. Olha lá, tá vendo? Porque ele já entende de tudo. Sério, o meu, eu até postei no Instagram lá. O meu deu visão estratégica. Eu vou perguntar no meu. Mas eu achei muito legal, porque assim, o GPT eu acho que é um dos caras que mais me conhecem hoje, né? Eu super. converso com ele todo dia. Um monte de fico gente falando faz monte de terapia coisa. hoje com ele. Olha quem chegou aqui agora. Minha Oi. filha tá aqui hoje assistindo a gravação. Tudo Obrigado bem? por ter vindo, Vicky. Seja bem-vinda, viu? Legal, Cara do obrigado. pai. Tá vendo só? Vai ser publicitária também? Essa não, essa é administradora de empresas. A irmã dela, sim, a irmã dela já tá formada e tá trabalhando no grupo já. Ah, que legal. Vai muito vendo, bom. é muito bom. Mas vamos lá, onde a gente tá? Então, você falou nas nas características, habilidades. né, nas habilidades. Eu acho que visão estratégica é uma. E aí, por que eu falo que não necessariamente tem a ver com cargos de liderança? Porque se você, desde cedo, já consegue, de alguma forma, ter essa visão, você já consegue desenhar um caminho muito mais fácil para você subir de carreira. Então, por isso que eu acho que às vezes vale muito mais uma mentoria com alguém que se admira do que fazer inúmeros cursos de extensão e tudo mais. Então, isso eu acho que é a primeira para ambos. Para adaptabilidade e resiliência, a pessoa, para estar numa posição alta, ela tem que ter adaptabilidade, ela tem que saber navegar em diversos cenários, tipo, bom, a gente sabe, né? Às vezes você planeja um ano inteiro considerando um cenário e alguma coisa acontece que seja um fator externo. Não vou nem falar da pandemia, né? Que é o mais óbvio, mas que aconteceu. Eu estava na época da pandemia. Então a gente planejou um ano com, sei lá, vários eventos presenciais e tudo mais, alguns produtos para focar. Veio a pandemia, mudou tudo, inclusive os produtos que a gente ia focar, porque aí foi a corrida por todas as empresas irem buscando e-commerce. Então, assim, se você não tem adaptabilidade e resiliência nessas horas, você já era, né? Você se ferra bastante. Então, acho que isso é super importante. Curiosidade também, eu acho que é um soft skill que é um pouco linkado com adaptabilidade, mas curiosidade / visão de futuro. De você sempre estar ligado nas tendências, não necessariamente seguindo todas, mas estar ligado no que está acontecendo, no que vale a pena ficar de olho e colocar no seu plano, no que não, no que ainda pode ser teoricamente, só uma tendência que não vai rodar. Acho que essas três são muito, muito importantes, pensando nos soft skills ali, né, para quem quer evoluir. E aí, no liderado, eu acho que, voltando um pouquinho assim, até assim, liderado num nível abaixo, porque a gente até hoje, eu sou diretora, mas tem o chefe, todo mundo tem chefe, até o CEO tem chefe, né? Todo mundo tem chefe, então, exatamente. Mas pensando num nível assim, de que ainda tá querendo chegar numa gerência, eu acho que tem a questão tudo isso que eu falei, mas organização e priorização é super importante, porque a gente, quando tá no dia a dia ali, muitas vezes, se a gente não está organizado, quem grita mais alto recebe a demanda primeiro, né? Ainda mais em times como marketing, que é um time que, em algumas empresas, ele tá para atender demanda de vendas ou atender demanda de produtos, de outras áreas ali. Então, como é que você vai se organizar e priorizar e estar alinhado com os seus gestores e com os seus stakeholders? Relacionamento também é muito importante, né? Eu acho que sem você saber se relacionar, e aí eu não digo... E aí não é puxa-saco, não é ser puxa-saco, é criar confiança. Como é que você consegue criar confiança com seus stakeholders ali porque para quem está galgando uma subida,
Muitas vezes quem vai te colocar nessa cadeira é quem está é uma sala que você não vai estar, mas que eles vão estar avaliando, fazendo calibration, e alguém que, às vezes alguém que te viu no café e você puxou um papo interessante, vai falar, putz, essa pessoa entregou o técnico, não sei, às vezes não tem tanta visibilidade, mas essa pessoa é muito bacana, E é uma tão pessoa sutil, né? legal. As decisões dependem de coisas tão sutis. Super. Quanto mais a gente sobe, mais a gente vê que as decisões são tomadas, claro, não de forma leviana, mas esse tipo de relacionamento conta muito em grandes decisões. Porque é muito na base da confiança, né, também. De você poder confiar naquela pessoa, achar que aquela pessoa vai ter a inteligência de criar alianças e aliados ali, porque ninguém trabalha numa ilha, né? Muito menos no mundo corporativo. Sem dúvida. Então, acho que são essas habilidades que eu diria mais importantes. Fora, óbvio, as técnicas que o marqueteiro tem que estudar, saber de marketing, tem que saber de pessoas, tem que conhecer um pouco de neurociência para entender o que de fato a pessoa engaja, e tem que ser muito também orientado a dados e resultados. Mas isso é básico, né? Eu acho que isso é o dia a dia do trabalho. Sem dúvida. Aproveitando que você falou de dados e resultados, se a gente for comparar, né, a necessidade da entrega do resultado de curto prazo com a necessidade de construção de marca de longo prazo, o que na tua opinião é mais desafiador? Qual desses dois cenários? Cara, eu acho que hoje em dia as duas coisas são super complementares. Super. Eu já tive experiências que se fazia só geração de demanda, não fazia awareness, e aí chegava em algum momento que a conta não, que a venda não se efetivava, porque, principalmente nos meus históricos de B2B, a gente sabe que são comitês de compras e tem que ter uma força de marca ali, mas se você me pergunta o que é mais importante, o que é mais decisivo... É uma pergunta super complexa, né? Assim, e eu sei que não tem resposta, tá? Assim, mas eu acho que hoje é mais difícil você criar uma marca forte do que você gerar performance no dia a dia. Sim. Porque hoje em dia, com todas as ferramentas do digital que a gente tem, com AI, você cria uma campanha animal em 2 dias, aí você coloca a mídia, se você tiver dinheiro, você consegue escalar, e vai vendendo, tá cheio de empreendedor aí vendendo pelo Instagram, vendendo... Então, essa parte de performance, eu acho que é mais fácil. Tem ferramentas que são, você tira e você põe e você tira, né? Você põe o dinheiro e tira o lead. Mas a parte de branding, marca, não, é muito mais subjetivo. Não existe uma fórmula mágica de, tipo, vou colocar... Antigamente era, né? Você colocava um anúncio na Globo, patrocinava um futebol e, putz, seu awareness estava feito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, até ajuda, mas não é só isso, né? Então, não é... Tem muitos outros fatores ali para criar uma marca forte. Então, acho que a isso atenção, é mais né? A atenção do consumidor está muito também. mais dispersa, né? Muito. As audiências já não são mais as mesmas do que a gente via aí há décadas atrás. Então, de fato, não é mais tão simples uma construção de marca. Não que tenha sido assim, não que antes a gente achasse simples, né? Mas agora que a gente está hoje em dia, era muito mais simples. Eu lembro meus planos de mídia na época quando eu trabalhava em agência, era assim, quase que 90% Globo, aí tinha Veja e outdoor, relógio de rua. Era isso, não tinha digital no plano de mídia. Eu lembro, você começou patrocinando uns postzinhos, e aí foi, Google Search e tudo mais. Então mudou demais. E o spam de atenção também, né? Hoje a gente tem uma pesquisa que eu estava lendo recentemente, que você está com a média do spam de atenção das pessoas hoje é de 5 segundos. Um vídeo de stories é 10, né? Então, se você já não engaja ali, e fora que ninguém, por exemplo, só assiste TV. Você está sempre com o celular do lado, são várias telas, né, ao mesmo tempo. Então, é muito desafiador construir uma marca que fale com as pessoas, de fato, que construa essa relação. É incrível. E você sabe que lá no grupo Omnimídia, principalmente na Dax Omnimídia e na Dax Analytics, a gente tem muita mensuração de mídia offline. E aí o pessoal fala assim, mas como é que você faz mensuração de resultado de mídia offline? Justamente porque hoje o telespectador está com o celular na mão.
Então, se ele é impactado Verdade. por qualquer tipo de mídia, e se aquilo interessou para ele, imediatamente ele vai ter um Ele vai comportamento procurar. digital. Ou ele vai entrar no site, ou ele vai fazer uma busca no Google, ou ele vai entrar numa rede social. Então, a gente consegue hoje mensurar resultado de mídia offline pelo digital. Isso é o máximo, porque a gente ainda até hoje o CMO, o diretor de marketing ainda é muito questionado por finanças ou até pela liderança, como é que a gente ia conseguir provar o retorno do investimento em awareness. Então, super legal vocês conseguirem já dar esse cruzamento. Não, a gente tem vários modelos estatísticos de atribuição de mídia lá, e um deles é esse. E a gente consegue... Eu diria que a gente não consegue trazer exatamente todo o resultado que a gente às vai vezes ter não de vai awareness. ser na hora, né? Mas a gente consegue isso muito bem, comparar meios, comparar veículos Que e legal. entender o que está funcionando mais do que o outro. Ah, então, máximo. Isso é muito legal, Super. porque aí você começa a calibrar investimento. né? O que certeza. é fundamental. Me fala uma coisa, hoje na Pluxee, vocês constroem marca para o B2C também, para o colaborador que está utilizando, ou a tua construção de marca é simplesmente voltada para o B2B, que é quem te contrata? Porque a decisão de usar o benefício não é do colaborador, né? Não, É da Não. empresa. é da E empresa. aí, como fica essa construção de marca? Para que lado vai? A construção de marca como um todo, ela foca 90% para o B2B. A Tá. gente trabalha muito forte na audiência B2B. No B2M também, que a gente fala que é o Business to Merchants, que são os nossos estabelecimentos, que é super importante para nós ter Perfeito. uma rede credenciada grande. Então, é outro tipo de B2B. Ó, audiência, aposto que vocês não tinham ouvido falar nessa, hein? Ah, é verdade. Hein? Business to Merchant. Business to Merchants ou business para estabelecimentos, que são os Perfeito. restaurantes, os mercados. Eu tô dizendo audiência, mas eu também nunca tinha ouvido falar. Tá? Mas é um termo Tô mesmo. botando para eles, mas eu também nunca Mas é um conhecia. termo mesmo que não é muito comum. Muito mas, bom. por exemplo, no El Hub também existe isso, mas para os parceiros que são as academias, que aí é o B2P. Então, cada uma vai ter a sua sigla. Mas aí tem essa audiência que é muito importante também para a Pluxee, porque é uma tríade ali, né? Se a empresa te dá o cartão, mas não é aceito nos lugares, o que adianta? Então, Perfeito. vão reclamar no RH. Então, a gente precisa estar muito forte ali. E aí acaba fazendo também para o B2C, mas um investimento menor. Mas quando fez o rebranding e agora vai ter uma nova onda, a gente fez sim uma onda de comunicação, de awareness para B2C, para o usuário final. Mas realmente o grande foco é o B2B. O grande foco é o B2B, no fim das A mídia contas. topo de funil para B2B, ela é muito desafiadora, né? Porque eu sempre digo, né? Lá na Dax, eu falo que assim, você atingir o teu público não é difícil. O difícil é você atingir o teu target sem muita dispersão para você não ter desperdício de verba. Isso é difícil. Muito difícil. Porque, né? Se Muito. você patrocinar o BBB, você vai atingir teu target. Você vai abrir um Só funil que você enorme, vai né? investir muito dinheiro com muita dispersão, vai anunciar pra gente que não te interessa. Pois é, E aí o dinheiro não é infinito. claro. Né? Então, você conseguir... Pô, como é que eu atinjo o meu target com a menor dispersão possível? E o B2B... E aí eu vejo muito, né, empresas que trabalham com benefícios falando assim, peça pro seu RH. Por que peça pro seu RH? Porque eles sabem... Forte. Eu sei que a dispersão é enorme, eu vou estar falando mais com um B2C do que com um B2B, então deixa eu tentar pedir pelo menos que eles peçam pro RH da Super. empresa, né? Mas também é muito difícil, a gente luta com isso por exemplo, desde a Oracle, desde a minha época lá, era uma empresa que nunca tinha feito campanha de awareness, aí começou a patrocinar a Fórmula 1, o time da Red Bull começou a patrocinar algumas outras, o campeonato, o Premier League. Foi super inovadora, assim, na época, porque era uma empresa que não fazia awareness, ela se garantia ali no B2B, bem na área técnica, e é uma gigante. Só que quando começou a fazer awareness, que é um investimento enorme, ganhou uma força de marca, um reconhecimento de marca. Ela tem, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tem naming right de um estádio de beisebol, mas isso é tudo muito recente. Porque ela foi E isso é um movimento grande que se vê, né? Marcas B2B querendo fortalecer o nome da marca. E muito disso por quê? Porque a gente sabe que
as grandes decisões são formadas por várias pessoas. E se, por exemplo, o cara de TI sabe que a Oracle é a melhor, mas se o CFO, se o o CEO não conhecer pelo menos a marca, ele provavelmente não vai aprovar. Ele vai querer ir com uma mais barata e não tão conhecida. Então, assim, é muito difícil. E quando a gente está na cadeira de priorizar os gastos, esse é um gasto que o investimento em awareness de marcas B2B é um gasto muito mais difícil de você trazer o ROI, né, ali no momento. Primeiro porque, mesmo que seja na mídia digital, mesmo que a gente faça uma campanha de awareness ali no topo de funil, mas no digital, é um trabalho muito mais árduo, né? Porque você pega, por exemplo, a gente vive muito isso. Você pega um lead de uma campanha que ainda não está no momento de compra, mas que tem o perfil que você quer. Por exemplo, é um RH, mas que está com um contrato com a empresa concorrente. Não está na janela, né? Então, a gente trabalha muito em manter esse relacionamento até chegar a hora certa. Então, trabalhar muito nutrição desse cara, conversando com ele por e-mail sempre, convidando para evento, para webinar, mantendo esse namoro até ele chegar até a hora que chegar a janela, ele lembrar da empresa, né, da gente. Então, é super desafiador, porque no fim das contas a gente acaba sendo cobrado pelo lead versus fechamento. Todo mês eu tenho que mostrar o funil lá e na mostrar Dax, o que o fechou. pessoal tem gente aqui da Dax aqui, sabe que eu falo, ninguém larga a mão de ninguém. Meus comerciais é porque o ciclo é longo. É longo. A gente tem alguns clientes que a gente chegou a namorar lá e ficar no relacionamento 4 anos, 5 anos, até que a gente conseguiu fechar uma primeira campanha, um primeiro projeto. Não, então, assim, você não pode largar a mão do lead, você não sabe, você não tem como adivinhar que hora que ele vai estar pronto, que ele vai estar naquele momento de compra. Ainda mais no caso de vocês, né, que não tem aquela... que são não é um momento específico, né, não é uma janela. Não existe, você veja só, né, que coisa interessante. E você sabe, a gente se conheceu no Well Hub de Gympass, enfim, e eu acompanhei a história da Well Hub ainda como Gympass, sei lá, 5 ou 6 anos que eu venho acompanhando essa história. E nunca houve nenhum tipo de investimento em awareness, né? Ou pelo menos não em awareness em mídias tradicionais, enfim. Nunca houve uma campanha muito estruturada, nunca. Agora, de 1 ano para cá, começaram a fazer um trabalho de awareness mais forte. Do rebrand. Mas, na verdade, tem uma outra razão maior do que o rebrand, né? Existe o fenômeno Total Pass. Sim, o fenômeno concorrência. Concorrência. Então, enquanto o Gympass era sozinho no mercado, não tinha ninguém, ele se dava ao luxo de não vou trabalhar topo de funil, não vou construir minha marca, tá tudo certo, o lead vem todo para mim. A hora que entra um concorrente... muda o mercado. E outra, né? E aí o que aconteceu? O Well Hub, campanha forte. O que a Total Pass fez? Campanha forte. Campanha forte também. Então, se você fica, às vezes, 5, 6 anos lá acompanhando o cliente, se num momento como esse você não tá lá do lado dele, e é o que você falou, você não tem uma regra, não tem uma receita. Aí o pessoal, a gente tem lá alguns consultores, advisors lá no nosso grupo, aí o pessoal chega e fala assim, qual é o ciclo de compra do teu cliente? Eu falo, meu amigo, que pergunta é essa? Não existe receita de bolo para isso. Não dá para a gente ter a certeza, não dá para a gente saber exatamente quando vem. Super. E depende muito também do tamanho, né? Por exemplo, na Pluxee a gente tem empresas, a partir de 2 colaboradores você já é nosso target até infinito. Então, assim, uma empresa que é uma microempresa, ela às vezes fecha em 1 dia. O ciclo de venda é 1 dia. Sim. Mas uma empresa grande que tem processo, concorrência, área de compra, aí vai ano. Então é bem isso. A gente tem que estar ali sempre presente, né, na mente do decisor, ou pelo menos facilmente encontrável ali na hora que ele precisar de ajuda, na hora que ele precisar de busca. E aí a Pluxee tem um time de vendas enorme também, que faz muito bem esse papel de cuidados atuais e buscar outros e tal. Então, tem que ser muito de mão dada mesmo para fazer isso rodar, porque senão é complicado. E o fator concorrência lembra a Guerra das Cervejas? É nessa linha.
Quando um tá indo Eu, enquanto sozinho, agência, adoro esses desafios, né? lógico. Pra gente é maravilhoso, né? Quando chega um certeza. desafio desse, a gente certeza. veste a camisa do nosso cliente e fala, vamos matar a concorrência, vamos afogar. Mas muito bom. Queria falar um pouquinho dessas novas tendências e tecnologias que estão hoje à disposição das áreas, não só de marketing, mas principalmente na área de marketing que a gente está falando aqui, como inteligência artificial, automação, análises preditivas, gestão de CRM com machine learning. Queria que você falasse um pouquinho a tua visão sobre isso e o que vocês têm usado lá hoje, que aí a nossa audiência poderia se beneficiar e se inspirar, por favor. Claro. Não, eu acho incrível, como a gente estava falando no começo, né? O quanto que o marketing evoluiu. A parte de... E aí a gente tem que estar sempre aberto a usar mesmo e abraçar essas novas tecnologias aí. A parte de automação, de CRM com automação, eu trabalho há bastante tempo já, não é muita novidade. Né? E há muitos anos já tem machine learning embedado, por exemplo, nas soluções da Oracle, da Salesforce, que são as que da HubSpot, que são as que eu já usei. Então, isso aí eu acho incrível, essa parte de lead scoring, essa parte de jornada de nutrição, automação. Sou super fã e já trabalhei bastante, trabalho ainda com essa coisa de... Entrou um lead lá, ele tem que ter uma jornada automatizada, ele tem que receber um e-mail no primeiro dia, um e-mail no segundo, para você ir construindo relação e fazendo... fazer o onboarding ali da sua jornada, tanto na fase de lead, quanto na fase que fechou Perfeito. a compra, né? Então, a gente faz, por exemplo, hoje em dia com os clientes Pluxee, envia lembretes para ele lembrar de refazer o pedido todo mês, esse tipo de coisa de automatização a gente já faz há muito tempo. Só que agora com AI ficou muito mais legal, né? Porque com os agentes de AI você consegue... automatizar ainda muito mais, de forma mais personalizada, ele consegue cruzar com os dados de consumo, consegue entender toda a parte consegue fazer os testes ABs muito mais fácil ali para entender qual que é a abordagem que está trazendo mais resultado, está trazendo menos. Então, eu estou me divertindo muito com essas coisas e também estou usando muito para fazer campanha do zero, assim, a nossa última campanha aí da Pluxee a gente passou um prompt com um briefing detalhado. Claro, né? A gente não tem algumas questões de segurança de marca, não abre a marca para AI ainda e tudo mais, mas já trouxe a campanha, a gente ajustou claro, também nesse mar que a gente vai começar a ver agora, que todas as campanhas vão parecer iguais, então a gente ajustou ali com o toque humano. E é a campanha que está gerando melhor CTR para nós, a que foi gerada do zero com AI, inclusive criativo e tudo mais. Então, assim, é um futuro que é muito bacana nesse sentido vai facilitar muito a nossa produtividade, vai melhorar muito. E aí, agora, a questão que fica é o que fazer com o tempo que você ganhou, né? Então, isso eu também estou falando muito com o meu time. Tá bom, a gente criou essa campanha aqui que seria, sei lá, 3 semanas, criamos em 3 dias. Então tá, então agora o que a gente vai fazer com esse tempo? Eu quero mais aprofundamento nas análises, eu quero mais insights, vamos olhar o que a gente consegue evoluir daí. Sabe que essa é uma questão filosófica seríssima, né? A respeito de inteligência artificial, né? Porque isso vai se tornar um grande problema mundial. As pessoas vão se tornar irrelevantes. Não, total. A gente já tem esse movimento, infelizmente, acontecendo, né? Em empresas grandes que já estão, por exemplo, diminuindo o time de vendas deles de SDR, de qualificação ali, só usando AI, por exemplo. Empresas que já estão também... Não, isso já está acontecendo muito, né? Vários layoffs estão rodando já nas Big Techs. Isso é triste, né? Mas, por outro lado, é um movimento de mercado como... Há anos... Eu estava vendo uma palestra que eu fiquei com isso na cabeça. O ascensorista, por exemplo, ele tinha um em cada elevador antigamente. Aí eles saíram porque a pessoa aprendeu a apertar o botão. Cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Mas então não quer dizer que eles vão se reinventar também, lógico. Mas é um problema sério, principalmente no futuro, nas camadas iniciais da carreira. Porque, por exemplo, às vezes uma AI é um analista de marketing muito melhor do que uma pessoa, infelizmente, em termos de qualidade de entrega. E aí, só que ao mesmo tempo, como é que as empresas vão fazer se eles
se eles não podem eles não conseguem contratar alguém que já vem pronto do mercado para estar num cargo de liderança. Então, como é que vai ser esse processo de upskilling, de Não tinha pensado nisso. treinamento? Você tem toda a razão. Como é que, assim, Tipo, eu vou não tenho mais os cargos baixos, como é que eu formo, né? exato. Já entra gerente, já Não, entra diretor, não dá, né? Não dá, apesar de algumas pessoas Acharem que dá, não dá, né? Tem que passar pelo treinamento para conseguir chegar no nível de liderança. Então, é um problemaço nesse sentido. Eu acho que as pessoas vão se reinventar, eu acho que as coisas vão se encaixar, mas não vai ser fácil, principalmente nessa linha do upskilling. E também. Eu acho que ao mesmo tempo que essas mudanças estão acontecendo muito rápido, os cursos e os treinamentos formais não estão acompanhando tão rápido, né? Não sei se as pessoas já estão aprendendo AI na faculdade, provavelmente sim, mas em Então, qual ritmo? tem uma Mas está universitária aqui que tá aprendendo falando ou que está sim. usando para fazer trabalho? Ah, isso é legal. Mas é que a faculdade que ela faz também é uma das faculdades mais inovadoras. Eu acho que a Ai, grande ai, maioria é o ainda não máximo. tem. Porque eu tenho um filho de 11, ele já está usando Copilot na escola, Legal. mas para pesquisar, Sim. tipo, eles dão uma task e vão pesquisar no Copilot e tudo mais. Aí a professora vai questionar muito mais a análise deles em cima do que eles descobriram ali, para também não ficar tão fácil. Mas, ao mesmo tempo, não é só o uso, né, que as pessoas têm que aprender, é a parte de agentes, de automatização, essa parte mais profunda ali do AI é muito. Eu tô querendo aprender mais e mais. Cada dia que eu acho que eu já tô sabendo, eu percebo que eu não tô sabendo nada, que eu tenho que aprender muito mais. Será que ano que vem já vai ter holografia aqui falando assim? Ô, Lari, Vai ser rápido. aproveitando então que você falou do teu filho, você tem um filho de 11 anos, queria que você contasse um pouquinho de como é a Lari sem ser a Lari Business. Ah, Como que é, assim, teus hobbies, o que que você gosta de fazer, como é que você enxerga essa tua relação com você? É o único filho que você tem? não, tenho ele de 11 e tenho uma de 3. Olha, tenho 2. legal. Sou casada também há 15 anos. E, cara, a Lari fora do trabalho é bem parecida com o do trabalho. Eu sou super agitada. Você era bem CDF na escola, né? Era, Você tem era. aquela era, cara daquelas era. meninas que eu tirava xerox. Eu era. Você tem Era aquela essa mesma mesmo. carinha Era daquelas. bem essa. Usava um óculos. Sério, Era assim, era assim. Mas também era da zoeira, não era muito. Era CD. Tipo, eu gostava de. Eu sentava atrás, era a turma do fundão, Legal. mas eu gostava de prestar atenção. Prestava E atenção, tal. boa. Então, Aí você eu é muito adoro. parecida na tua vida pessoal, você também. Sou Organizada, parecida. que eu vi que você Não. falou de organização, não é organizada. Na vida pessoal, não. Só no trabalho. corporativamente. Na vida pessoal, eu sou bem bagunceira. Às vezes a gente tem que se organizar na marra para conseguir lidar com a rotina de 2 crianças e Perfeito. casa e trabalho. Mas não sou naturalmente organizada, não. Seu marido é organizado? Ele é. Ele fica bem bravo com a minha bagunça. Esse meu armário é aquele que igual lá em você casa. abre e cai tudo Lá em casa é a cima. mesma coisa. A Carol bagunça tudo e eu vivo arrumando. Sabe qual que é o meu hobby sábado e domingo de manhã? É arrumar geladeira e armário. Nossa, que delícia. Eu faço isso, eu adoro. Muito bom. Quando ela acorda, ela fala, cadê o negócio que tava aqui? Eu Você arrumei. troca tudo de lugar. Troco tudo, Entendi. arrumo tudo. Eu sou bagunceira, mas assim, amo viajar, levar a criançada para passear, odeio ficar em casa, odeio ficar parada em casa sem fazer nada. Tem gente que ama, eu odeio. Não consigo ficar em silêncio também, tem que sempre ter uma música, alguma coisa, alguma série, algum vídeo, e faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Sou assim, meio TDAH, mas nunca diagnosticada. Assim, Sensacional. muito louca mesmo. A gente está quase chegando perto do fim e eu queria te pedir, sim, o que você poderia dar de conselhos práticos para as pessoas que querem chegar onde você está hoje, para as pessoas que hoje estão numa universidade, que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Quais conselhos práticos você daria? Conselhos práticos. Primeiro, primeiro conselho prático, nunca vai chegar o momento que você vai falar, puta, cheguei lá. Eu brinco com a minha amiga. Boa. Quando eu virei diretora, a gente virou uma para outra, que ela também é diretora, a gente falou, mas era isso?
Cadê minha secretária? Cadê aquela sala fechada Então era dos assim? anos 90 Sim. que a gente fecha e fica assim? Tem um campo de golfe no escritório. Alguém Não, fazendo não. massagem nos pés? Não tem nada disso, não. Então, assim, esse é um ponto que eu queria trazer, que às vezes a gente Perfeito. idealiza muito. Não, os problemas vão acabar quando chegar lá. Não. Então, eu ainda não cheguei nesse momento, cheguei lá e não sei se um dia chegarei, talvez nunca. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que para a pessoa, a dica prática que eu queria dar para quem está nesse momento de carreira não tenha pressa, mas ao mesmo tempo não se acomode. Tente estruturar um plano mental de onde você quer chegar, se é que é um cargo, ou o que é sucesso para você, né? Essa visão é muito... Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto e volto a me perguntar. Para mim, sucesso já foi ser presidente de empresa e andar de jatinho, na minha cabeça, Sim. Mas também sucesso já foi poder trabalhar remoto e morar num sítio ou morar na praia e ter qualidade de vida todos os dias e poder fazer 3 calls por dia. Então, é super importante quem está nesse momento de começo de carreira já tentar entender o que é o sucesso para você, o que você quer buscar, e aí você vai desenhando de acordo com isso, mas tendo aquelas coisas que eu falei no começo, né? Muita flexibilidade, muita adaptabilidade, visão e tentar... E um pouco de ousadia também, né? Porque eu acho que eu vejo pessoas, por exemplo, que começaram comigo, mas que estagnaram ou na mesma empresa, ou até que fizeram faculdade, mas que estão no mesmo trabalho até hoje. Então, assim, também tem muito da pessoa querer mais, da pessoa ter ambição e da pessoa querer ter curiosidade. Eu falo que eu construí uma carreira que não foi muito baseada em ambição de cargo, mas sempre com a ambição de querer mais, e não financeiramente, de querer mais desafio, de querer mais realização. Ir mais longe mesmo, realizar mais, fazer mais. De olhar para trás e falar, puta, foi legal, dar um orgulho, assim, do que eu construí e tal. Mas, acho que é isso. Incrível, maravilhoso. E me fala aqui, para quem quiser te seguir, fala quais são as suas redes sociais. Hoje eu tô no LinkedIn, Larissa Sanches, me segue lá. E só, porque meu Instagram acaba sendo mais pessoal mesmo. Perfeito. Então quem fechado. quiser seguir a Larissa Sanches, com S no final. Com S no final. Eu aconselho, recomendo. E se você gostou desse episódio do Omni Media Cast, siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, @OmniMediaCast, no Spotify, no YouTube, e fique por aqui para ter entrevistas tão agradáveis e com tanto conteúdo como eu tive essa entrevista hoje. Muito obrigado pela sua presença e você é sempre muito bem-vinda aqui, Larissa. Obrigada a você, Paulinho. Obrigada mesmo. Foi muito bom o papo, adorei. Obrigado. Obrigada.